Bom dia, com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar o nosso café da manhã com a missionária? Vamos? Começando com Tiago 4:6. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E assim que nós começamos o nosso café da manhã, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por estarmos vivos, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecendo a Deus pela nossa família, por simples coisa, como pela visão, que parece ser simples, mas não é, pela audição. Agradeça a Deus pelo paladar, por estarmos aqui nessa rede social, não é? E eu quero dar um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os meus internautas do TikTok, do Instagram, do Facebook, lá do canal Caminho da Fé. Aqui é a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil, agradecendo a Deus e já começando com Tiago 4:6. Antes ele dá a maior graça pelo que ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, coisa boa é a gente ser humildes. Sabe por quê, queridos internautas do coração? Nós aqui nesta terra não somos nada, no sentido de querer ser melhor e maior do que algumas pessoas. Sabe por quê? Porque um dia vai chegar a nossa senha, a chamada da nossa senha, quer dizer, a nossa partida. E aqui Tiago, ele declara, em Tiago 4:6, ele fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então vamos ser humildes, né? Vamos aprender com Jesus. Sede manso, humilde de coração, que ao seu tempo o Senhor nos exaltará. Eu quero agradecer também logo aos meus inscritos do canal Caminho da Fé. Tem chegado os novos inscritos, muito obrigado, um beijo no coração. Eu quero também agradecer aos meus seguidores daqui do TikTok, um beijo no coração, né? E nós estamos com essa live Café da Manhã com a missionária logo cedo, agradecendo a Deus, tomando um cafezinho da manhã, com um pedaço de bolo. Glória a Deus, né? Vocês estão servidos. Eu quero mandar um beijo para todo o meu Ceará, onde ali no campo missionário estive, e eu tive experiências maravilhosas ali.
Quero agradecer a todos, especialmente de Icapuí, meu querido Icapuí, um beijo no coração. Amo vocês de coração. Só Jesus, só a eternidade vai retribuir o que vocês fizeram pela missionária ali, Icapuí. Quero agradecer a todos os irmãos de Irauçuba, a paz do Senhor, um beijo no coração. Um beijo no coração, a paz do Senhor para todos de Itapajé, São Paulo. Também um beijo no coração para todos ali que me acolheram na capital, a missionária Jussara, e ali também no município, na cidade de Piedade, São Paulo, né? Aqui tem uma Piedade, aqui em Recife, né? Que é a Praia de Piedade. E então eu quero agradecer a todos onde eu passei, campo missionário, aqui na favela onde eu faço as visitas, também um bom dia. Eu quero agradecer a todos que me recebem quando eu vou estar fazendo as visitas. Hoje eu quero contar uma história que eu presenciei. Dentro dessa palavra de Tiago 4:6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tinha uma senhora que criava uma menina, né? E ela, na verdade, era sobrinha dela. E ela criava. Essa menina foi crescendo, foi se tornando manipuladora e foi tornando uma pessoa egoísta. E um tempo também ficou na casa dessa mulher outra sobrinha, mas a outra sobrinha, na visão dela, não era nada, né? Na visão dela, ela recebia, aceitava as manipulações da outra que ela criava. E o tempo foi passando e a palavra de Deus, ela jamais passa, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, e isso nos serve como lição de vida, né? E como Tiago 4:6 diz, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E o tempo foi passando e essa pessoa que ela criou, essa menina, foi se tornando moça, mulher, e casou, e essa tia dela foi envelhecendo, né? Foi envelhecendo, passando os dias, e a outra sobrinha era descartada. Um tempo passava lá, outro tempo não passava, um tempo era expulsa, e sempre elas diziam que a sobrinha era problemática, era a ovelha negra da família, e foi se passando. E chegou a idade, né, da terceira idade dessa mulher, e essa sobrinha colocou essa mulher no abrigo de idosos, vendeu tudo, eu estou resumindo, né? Vendeu tudo que ela tinha, desfez de tudo, desfez até do que ela queria, que ela não queria, né? Terminar daquele jeito. E aqui também no livro de Efésios tem uma palavra muito interessante dentro disso, né? O que o homem planta, isso ele vai colher. É por isso que neste café da manhã com a missionária, eu estou trazendo esta palavra. Vamos ter cuidado. O que a gente planta,
O que é que você tem plantado, o que é que eu tenho plantado, porque nós vamos colher lá na frente. Tem aqui, mas aquele que sendo instruído na palavra, faz participante de todas as coisas boas aqueles que o instruiu. Aí no 7 ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem, esse homem é um sentido genérico, homem e mulher. Ele planta, isso também ele colhe. E certa vez, aquela senhora, já era uma velhinha da terceira idade, estava lá no abrigo, numa casa de repouso geriátrica, né? Que a outra que ela criou colocou lá. E um dia, a outra sobrinha, que ela não dava valor, não colocou ficha nela, né? Foi dar um voluntariado nesse abrigo de idoso. Quando chegou lá, quem estava lá? Aquela tia que tinha desprezado ela, aquela tia que não valorizou ela, aquela tia que não ajudou ela emocionalmente, que a outra que ela deu tudo, fez tudo, como a gente diz, vendeu até os rins, é um ditado, né? Para outra sobrinha, tinha colocado ela lá. Então, ela viu e se espantou e houve aquele choro e se cumpriu o que a palavra de Deus nos fala. De Deus não se zomba. Primeiro ele diz: não vos engane, não vos engane. De Deus não se zomba e nem se escarnece. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Então a gente tem, meus queridos internautas, fazer uma análise da nossa vida, em quem nós estamos plantando. Ela plantou na pessoa lá que não a valorizou, que desprezou, que jogou fora, né? Ela não plantou, mas plantou na outra, que botou ela num asilo de idoso, que vendeu tudo que ela tinha, tudo que ela tinha conquistado e viveu bolando de asilo e asilo. Então, isso são alertas que nós estamos recebendo da palavra de Deus. A Bíblia, ela é completa. Ela tem resposta para tudo. Tá vendo isso tudo que está acontecendo no mundo? Isso são colheitas, queridos. Isso são colheitas. Lá desde o Éden, quando você vai folheando a palavra de Deus e chega lá no Gênesis, quando o Senhor dá um comando, uma ordem ao homem, Adão, né? Deus dá uma ordem a Adão e disse a ele que ele podia comer de todas as árvores que tinha ali no jardim, todas as árvores. Está aqui no verso 16 do 12. E o Senhor Deus deu essa ordem a Adão. A Adão, não foi a Eva. Entenda, a Adão, a gente tem que ler a Bíblia, tem que olhar direitinho, tem que orar, porque a Bíblia não é um livro, um simples livro. Ela é um livro espiritual. E Deus disse a Adão esta ordem: de todas essas árvores, meu filho, você pode comer, viu? De todas elas, do jardim. Você pode comer livremente o dia todo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal,
você não pode comer, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Então, tudo isso, queridos, queridas, que nós estamos vendo acontecer no planeta Terra, isso simplesmente são a colheita da plantação que fizemos, né, no passado, que foi a desobediência. Agora, para a gente consertar aquilo que foi acontecido no passado, a gente tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Crer que Ele veio para nos salvar, que Ele foi dado à terra para nos salvar, né? Porque Ele, Jesus, preste bem atenção, Jesus é o único caminho que leva para o céu. Nós podemos ver aqui, se você tiver uma Bíblia perto, é melhor. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Por que ele disse, eu sou o caminho? Porque subtende-se que tem outros caminhos. E a verdade e a vida. Subtende-se que tem meias verdades e mentira. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa expressão vem ao Pai porque Ele é Deus. São trino, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para consertar o erro da queda de Adão ali, do homem, né, que foi a maior tristeza que aconteceu na terra, foi quando o homem desobedeceu a Deus e caiu, e teve as consequências. Ele disse, porque no dia que você comer desta árvore, você morrerá. E teve ali consequências fatal e mortal. Foi a história que eu contei desta mulher que criou a sobrinha, duas sobrinhas. Uma ela deu de tudo, ela fazia de tudo, ela aceitava as mentiras, porque ela era manipuladora, ela botava as pessoas contra a tia, contra as pessoas, e perdeu ali muitas amizades. E a outra sobrinha, ela renegava. Um tempo passava lá, outro tempo ia embora, era expulsa, renegada. E quando todo mundo cresceu, tiveram suas famílias, essa tia ficou velha, o que aconteceu? A que ela criou, que apostou todas as fichas, botou ela num abrigo, vendeu tudo que ela tinha e ficou com toda a herança da tia. E a outra já não se via mais para nada, porque era taxada como ovelha negra da família. E um dia que a outra sobrinha, que era rejeitada, foi fazer um voluntariado numa casa de idoso, quando chegou lá, viu a tia dela e viu se cumprindo o que o livro de Gálatas nos revela. Não se engane, não se deixe enganar. Tudo de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então a gente deve ter cuidado o que nós vamos plantar, tanto espiritualmente
como materialmente, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Temos N histórias na Bíblia, né? A primeira foi essa de Adão. Então o Senhor disse o que aqui a Adão? O Senhor deu o decreto. Aqui no versículo 17, veja bem. E Adão disse, depois que caíram, que houve aquela situação toda, viu a conversa e ouviu a conversa de Satã, né? E Adão, ele disse, visto que atendeste a voz da mulher, porque Deus tinha dado a ordem. Ele não era para ter ouvido a mulher. Quando a mulher viesse com fruto, ele era para ter dado um chega para lá. Não, porque Deus, meu pai, disse que eu não comesse. E ali ele chamasse, pai, a mulher comeu da árvore. Então a história era diferente. Não sei como era que ia se proceder. Se ele ia tirar Eva de cena e botar outra, mas o comando foi para o homem. Para o homem. E aqui ele plantou, que foi a desobediência, né? E o Senhor disse, como você ouviu a voz da mulher e comeu do fruto da árvore, que eu te ordenei para não comer, maldita é a terra por causa de você, Adão. Veja, é forte. Tem consequências. Por tua causa, em fadigas, obterás dela o teu sustento durante os dias que tu viver na terra. E não é isso que acontece conosco. Os homens, as mulheres saem para trabalhar, sobretudo os homens, vêm cansados do trabalho pesado, ganha aquele salário, é descontado N coisas, não é isso? Por tua causa em fadigas obterás dela o teu sustento, os dias da tua vida. Ela produzirá também cardumes e abrolhos, que é as ervas daninhas. E tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó e pó se tornarás. Aí aqui Deus deu o decreto que nós iríamos morrer. Todos que entrasse nessa esfera terrestre ia passar pela morte. Uma pausa para o cafezinho. Vamos tomar um cafezinho com a missionária? Olha, quando eu estava no campo missionário no Ceará e também na Paraíba, eu sempre procuro as casas, os lugares que ninguém quer ir. Eu não procuro, não, vamos ali na casa dos nobres, dos ricos, não. Até porque eu não tenho nem esses acessos. Se for para ir, eu vou. Se Deus abrir as portas, eu vou. Mas, meus queridos, eu já entrei em casas de pau a pique. Se você entrar no meu Instagram, for rolando lá para baixo, você vê as fotos das casinhas de pau a pique. Sabe como é, né? De barro, né? Aquelas casinhas de barro, chão batido. E agora, nesse último campo missionário que eu tive, eu fui num lugar lá em Capuí, chamado Birimbau, né? Uma comunidade chamada Birimbau, que ela é perto de uma salina, né? É muito bonito, tem lá as fotos, né? Eu posto, eu filmo o que dá para postar, né? Tudo não dá para postar.
porque a gente tem que respeitar, e às vezes eu estou no meio dos meninos das facções, levando a palavra, e tem coisa que eu não posso postar. Né? Eu tenho até aí um vídeo, um shot lá no YouTube, né? Que eu fazia um ciclo de oração com os meninos das facções. Mas é um shot bem curtinho. Mas como eu estava dizendo, eu entro em casas que o chão... Eu entrei em casa que o chão não tinha piso, mas era tudo limpinho, varridinho, terreiro, né? E quando eu chegava ali, missionária, vamos tomar café? Vamos. E ali a gente tomava café, conversava, né? E depois eu vinha levar a palavra. Da palavra, né? De Jesus. E eu fiz muitas amizades. Muitas amizades. Com muitas pessoas humildes, pobres, materialmente. Porém, tem pobres que são pobres financeiramente, meus queridos, mas são soberbos. Eu já encontrei também. Mas o Senhor quer que a gente seja humilde de coração, né? Humilde, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A criança que você maltrata hoje, ela vai ser o adulto de amanhã, e você pode precisar. Um animal, a fauna, a flora que você destrói hoje, você vai colher amanhã. O que é, como eu estava dizendo, que está acontecendo hoje no planeta? Vamos fazer uma análise? Tudo isso, né? A mudança climática, a situação dos polos magnéticos, o efeito estufa, é colheita do que nós fizemos na Terra. Sobretudo os grandes, donos de indústria, né? Empresários, né? Porque a ambição. Então, tem pessoas que hoje compram esse celular, quando sai um mais moderno, o que é que acontece? Não, eu tenho que ter o mais moderno por conta que todo mundo está tendo. Então, é isso que está acontecendo. O lixo. Um dia desse eu estava vendo uma coisa que eu me alegrei muito. Aí num país que eu não me lembro o nome, como eles estão extraindo o lixo dos oceanos. É muito lixo, meus queridos. Muito lixo. Então tudo isso, além de ser a ira de Deus na terra por conta do pecado, né? O que aconteceu? O que aconteceu? O primeiro derramamento de sangue, né? Caim matou o seu irmão. Aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículo 6, o Senhor tem uma conversa, porque naquele tempo, mesmo depois da queda, o homem ainda tinha uma liberdade de conversar com Deus, né? E o Senhor Deus falou para Caim: porque andas irritado e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, Deus advertiu a Caim: Caim, o que é que você está planejando que o seu semblante está mudado? E aqui eu falo, não sei se posteriormente vai entrar, porque eu vou mandar esse vídeo lá para o YouTube, que eu aproveito. Pessoas que têm tendência de se irar, têm tendência de querer matar as pessoas. Lembre-se, o Senhor aqui falou para Caim: porque o teu semblante caiu. Se tu se proceder bem, tu serás bem.
Então pense o que você vai fazer, porque o Senhor disse: o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então vem o desejo de querer matar o irmão, como foi Adão, a gente tem que dominar. Por quê? Aí a gente vai ver, ó, no 15, lá embaixo, capítulo 4 de Gênesis, verso 15. Eis que hoje me lançasses fora da face da tua presença. Eu quero falar quando o sangue de Abel clama. O 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Então ele já estava tramando matar o irmão. Já estava fazendo a cocotagem. Estando eles no campo, sucedeu que ele se levantou, Caim, contra Abel, seu irmão, e o matou. Foi a primeira vez que a terra bebeu sangue humano. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel? O Senhor perguntou. Deus já sabia. Teu irmão. Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou o tutor de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim. Então, cada assassinato que está tendo aqui na terra, havendo um clamor. Está havendo um clamor diante de Deus. Queridos, se a gente for ver direitinho quantas pessoas estão sendo assassinadas no dia de hoje. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa para a gente ter noção. Quantos homicídios por dia é no Brasil? Vamos ver. Em 2004, por dia 104, 2024, essa pesquisa, 104 pessoas são assassinadas. Agora aumentou, né? E durante o ano de 2024 foram 40.768 pessoas clamando a Deus por justiça. E aí as pessoas perguntam: por que Deus vai destruir o mundo? Sim, o mundo vai entrar em reset a segunda vez. Qual foi a primeira missionária? No tempo de Noé. No tempo de Noé. Então, plante coisas boas. Vou contar outra experiência. Isso tudo no campo missionário que eu vejo. Só que eu não posso dizer nomes, né, queridos? Vocês há de concordar, né? Que eu não posso dizer nomes. Para a gente respeitar a identidade da pessoa, né? E nós não estamos aqui para julgar. Não somos Deus. Tinha uma mulher em determinado lugar, isso no campo missionário, que essa mulher criticava todo mundo, falava de todo mundo, criticava todo mundo, a vida de todo mundo, só a vida da família dela e ela que valia, somente. Mas ela criticava todo mundo. Eu falei a vocês que eu viajo muito, né? Agora mesmo eu recebi um convite para fazer missões no final do ano, nas 3 fronteiras. Mas eu não sei se eu vou, eu estou orando a Deus. E nessas viagens a gente vê muita coisa, sobretudo quando a gente vai para os municípios, né, os interiores. E essa mulher chamava todo mundo de ceboso, todo mundo disso, todo mundo daquilo.
Aí Deus, ele fica anotando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E eu prometo a vocês que eu vou trazer um estudo, eu acho que amanhã ou hoje mais tarde vou fazer uma live sobre os livros, porque no céu tem vários livros, a Bíblia fala. Não só o livro da vida, mas vários livros. Tem o livro da obra, das obras, vários livros, dos galardões. E essa mulher, o tempo foi passando. Primeiro, Deus levou o filho dela. Depois, Deus levou a mãe dela. Depois, o marido morre. Depois, a filha morre. E hoje, ela está por aí, só. Né? Porque quando a gente critica, quando a gente fala, quando a gente julga, a conta chega. Não devemos julgar, não devemos criticar, não devemos condenar, só plantar coisas boas. Só coisas boas para nos alimentar. Né? Às vezes a gente pode até dizer, eita, fulano está colhendo, porque a gente está vendo, não é achando bom, porque a gente está vendo como aquela pessoa foi perversa. E essa mulher tinha uma mania de destruir casamentos, destruir famílias, né? E Deus quer sim, pede sim a conta, porque é como eu falei no início, aqui ó, Tiago 4:6, no início da live. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aos humildes. Ele dá graça. Então hoje vamos agradecer a Deus, vamos ser uma pessoa melhor hoje do que fomos ontem. Vamos dar o melhor, vamos ser humildes, porque nesta terra, queridos, nós não temos nada. E ninguém venha me dizer, essa casa é minha, essa casa foi herança que a mamãe deixou para mim. Mas não é minha, porque eu vou morrer e não vou levar. Entendeu? Então, nada temos aqui. A nossa vida, queridos, para mudar, é questão de segundos. Eu pensei que depois da Covid, depois da pandemia, muitos iam melhorar, mas não melhoraram. Cada vez mais o homem está obstinado a ser ruim, né? E o que é que nós devemos fazer? Se apegar com Deus. Ué, se apegar com Deus, a palavra que transforma vidas. Então tá tendo muitos missionários, tá aqui no TikTok, tanto escândalo de pastores, sim, querido, e vai ter mais. Misericórdia missionária, vai ter mais, porque 24 de Mateus fala. É mistério que venha um escândalo, mas ai de quem escandalizar o evangelho. E nossa vida tem que ser pautada em Cristo. Entendeu como é? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. É Ele. É Ele o tudo para nós. Eu estou 4 décadas seguindo Jesus. Eu saí de uma religião, do catolicismo, que eu fui criada num colégio de freira. Mas quando eu abri a Bíblia e vi as verdades sagradas, decidi ter o Senhor como meu pastor. Respeito todos os pastores, respeito todas as lideranças, mas quem me representa é o Senhor Jesus. Então eu não fico escandalizada. Um pastor lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, veja se vocês lembram, essa é por essa semana,
pegaram um pastor pedófilo, estrupador, sei lá o que foi. Ah, a senhora não está escandalizada? Eu não. Olha, ele nasceu por amor de nós, de mim, de você. Ele viveu por amor de nós. Ele morreu por amor de nós. E ele vai voltar para vir buscar todos aqueles que nele creu e entregou sua vida para ele. Então, queridos internautas das minhas redes sociais, apesar da gente não se conhecer, quem sabe, né? Um dia a gente pode até eu ir aí na cidade de vocês, né? Mas vamos se firmar nele, porque o fim não está próximo. O fim já chegou de todas as coisas. O fim já chegou de todas as coisas. Então, a palavra de Deus, lá em Malaquias, deixa eu ver aqui no celular, no Google, é mais rápido. Glória a Deus. Não vai ficar nem raiz, nem ramos. Malaquias 4:1, o último livro do Velho Testamento. É um conselho que eu dou para os meus queridos que estão tomando café da manhã comigo. Malaquias 4:1. É tão bom falar das coisas de Deus, né, meus amores? Pois eis que vem o dia, olha aí, vem o dia, tá chegando, e arde como fornalha, é forte, né, essa palavra, todos os soberbos, olha aí, a soberba, e todos os que cometem perversidades, serão como restolhos. O dia que vem os abrasará, quer dizer, queimará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos, vai tudo se acabar. E nós que aceitamos Jesus Cristo, não é quem é protestante, é quem não é quem aceitou Jesus Cristo, porque na igreja evangélica tem um joio. Quem disse? Jesus. Jesus disse. Na igreja evangélica tem de tudo. Eu não vou estar aqui mentindo para vocês não. Tem mentiroso, tem ladrão, tem de tudo. Mas muitos ficam ali camuflados, olha. Aí Jesus, olha, vendo, ó, ele disse que ele no dia que vai vir, os soberbos serão queimados como restolhos, né? E como é que a gente se salva? Como é que a gente se salva? Se apegando com Jesus e lutando pela nossa vida e a nossa família e fazendo o que agrada ao Senhor. Então, a palavra de hoje, não seja soberbo, seja humilde, viu? Seja humilde, porque Deus abate ao soberbo e dá graça aos humildes. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. Vocês viram aí o pronunciamento do pastor Paulo Júnior, vocês viram, não foi? Eu não sei o que aconteceu, também não me interessa. De coração. Quero saber não. Eu quero saber isso, o que nós estamos fazendo aqui, falando de Deus. Mas eu estava na UDSCOL do ano passado. Aqui, essa que vos fala. Estava lá. Eu não vi nada de pecado assim, de adultério, de roubo. Eu não vi não vou mentir. Mas eu vi muita soberba.
sabe? Quando a gente vai, porque de 10 em 10 anos eu gosto de me reciclar, assim, ir para congressos internacionais, para aprender mais da palavra, né? Até os temas foi a veracidade da palavra de Deus e a infabilidade da palavra. Foi um dos temas. Muito bom, aprendi muito. Conheci muita gente, foi top das galáxias. Mas eu queria tirar fotos, que eu gosto. Até com vocês aí do outro lado, no dia que a gente se conhecer, né? Quem sabe? Para mim, para você é impossível, mas para Deus não é. Vamos fazer aqui uma selfie, né? Isso não significa que eu estou lhe idolatrando, ou você está me idolatrando. E tinha muito segurança. Até que eu fui ao segurança, o líder dos segurança, eu disse, olha, quando Jesus veio para a terra, não tinha segurança não. Todos se achegavam a ele, toda a multidão. Quando ele via que não aguentava, ele saía, né? E aí eu me lembro que eu e um pastor lá da Bahia, eu não vou dizer o nome desse pastor internacional, mas está aí na rede, quem quiser procure. E a gente disse, vamos lá para trás do estádio, tirar uma selfie com ele. E foi eu e o pastor da Bahia, eu, a pernambucana, e a gente parou e o intérprete, né, a gente quer fazer só uma foto com ele. Aí disse, ora, ele está muito cansado, ora. Aí eu disse, eu viajei 11 horas, porque eu estava vindo de Piedade, né, da cidade, do município Piedade, São Paulo. Aí eu passei por Votorantim, Sorocaba, teve outras cidades que eu não me lembro, e Campinas para ir para Franca. Aí ele tratou assim asperamente, aí tudo bem, foi quando eu fui falar com segurança. E um pastor que eu conheci, também não vou dizer o nome, de Brasília, ele queria editar um livro, né? E ele foi levar os manuscritos para o pastor Paulo Júnior ver. E o pastor Paulo Júnior pegou o manuscrito dele e jogou assim na cadeira, nem olhar olhou. Eu vi, ninguém contou. Eu estava com a turma assim para receber a aula, e aí o pastor catou lá o manuscrito e chegou junto de mim e disse, missionária, a senhora viu? Eu disse, vi. Vi sim. Então passou-se. Quando terminou a audio school, todo mundo foi para casa, eu fui para Piedade, né? Que eu ia para Piedade, juntar minhas coisas, ia terminar o tratamento dentário para vir para Pernambuco. Quando eu chego em Pernambuco, aí eu soube que aquele pastor, doutor em teologia, não estou julgando não, nem estou achando bom não, viu? Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Aquele de cunho internacional, norte-americano, livros, inclusive eu tenho um livro dele, eu não vou mostrar. Ele não caiu em adultério, não. Ele fazia 5 anos que estava com um amante e o ministério não sabia. E ele ministrando por aí. E o Senhor mostrando a mim. Eu não fiquei triste, eu só queria tirar uma foto. Inclusive com outros, se você for lá no meu Insta, que tá lá, o Disco, eu tirei foto na igreja do pastor Paulo Júnior, eu lá no púlpito, tirei foto com outros professores, pré-eleitores internacional, eles me aceitaram muito bem, não só a mim, mas como todos, né, que estavam ali. Tinha ali seminarista, tinha ali missionário, tinha ali pastores, pastoras, mais de 2.000 pessoas. Aí foi que eu
eu fechei com chave de ouro. O que foi que a senhora fechou, missionária? Não vou mais para nenhuma conferência sem soberba. Não vou mais para essas viagens onde tem esses grandes homens de Deus. Não. E não me admiro. Ah, pastora fulana de tal, ela profetizou. Não admira, aqui tem tudo, ó. Profecias de final de mundo que vai vindo, final dos tempos, de crente escandalizando, de os homens aqui do anticristo que já está aí, a marca da besta já está circulando, a cartilha do anticristo, certo? Tem tudo aqui. Se eu for viajar novamente, porque eu não sei o plano de Deus, já recebi convite, como eu disse para vocês, para ir para as fronteiras, é para estar com aqueles que ninguém quer estar. Mas os ovacionados, não quero mais não. Chega, né? Chega, mas que Deus tenha misericórdia deles, ajude eles. Fico muito contristada de ver a situação de homens que Deus deu tudo, talento, conhecimento, infelizmente cair numa besteira dessa, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, meus queridos, não, porque somos humanos. A Bíblia diz que nós matamos um leão por dia. A Bíblia diz que nós matamos todos os dias a nossa carne. É por isso que tem, para isso que tem o jejum, que tem a oração. E a gente tem que fazer a oração de estilo de vida, a leitura da palavra de estilo de vida, para a gente conseguir vencer. Para a gente vencer. Tá entendendo? É por isso que eu falei, não seja soberba, seja humilde. Seja humilde, simples. Sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Simplicidade é a palavra-chave do dia de hoje, queridos. Porque eu e você não sabe o dia de amanhã, entendeu? Eu e você, viu? Então Deus abençoe vocês, que Deus proteja, tem que pedir muita proteção a Deus nas nossas vidas, a família de vocês, a nossa família, e vamos orar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Pai Santo, eu estou aqui diante de Ti junto com os internautas, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelo poder que há no sangue de Jesus, que nos purifica de todos os pecados. Te apresento cada internauta que entrou e saiu, que estão comigo, que vão ouvir no gravado lá no YouTube e nas outras redes. Nos ajuda nesta manhã, Pai. Nos dê humildade como Jesus foi humilde. Nós queremos isso, Senhor. Nos dê simplicidade como Jesus foi simples, porque o teu evangelho é simples e puro, puro e simples. Só as Escrituras. Pai, neste momento eu te peço, nos esconde no teu sangue, nos livra do mal, nossa família, do homem sanguinário, do homem fraudulento, das setas infernais do maligno. Segura nas nossas mãos aqueles que, Senhor, estão passando, Pai, em nome de Jesus, por alguma situação difícil. Tenha de compaixão, vá ajudando a cada um. Liberta e salva aqueles que ainda não tiveram a experiência contigo, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Bom dia com Jesus. Muito obrigado por participar do cafezinho com a missionária.
Bom dia, Deus abençoe vocês. Muito obrigado de coração, viu? Um beijo no coração de todos vocês.